Afinal, Luiz Henrique, para ti, o empate do Inter contra o Fluminense foi ou não foi um bom resultado? Olha, eu tenho o meu pensamento, Silvio. Eu tenho a minha ideia formada a respeito disso, quero saber a sua ideia também. Mas antes disso, antes de dar a minha opinião, eu quero pedir que as pessoas se inscrevam aqui no canal. Acho que estamos com essa autoridade aí, as pessoas estão gostando muito do vídeo, a gente percebe isso pelos números, pelas métricas, como se fala, né? Então, pedido aqui, reforçando, para que você se inscreva no canal, você que já é inscrito recebe aqui o nosso agradecimento, dê seu like, ative as notificações, fundamental contar com você por aqui. E aí dê o like, como tu disseste, ative as notificações, deixe o seu comentário, isso é sempre importante. Perfeito. Compartilhe o nosso vídeo, né, Luiz Henrique? Nos grupos de WhatsApp, né? Nos grupos de WhatsApp. Afinal, que papo é esse, Benfica? Essa é a questão. Mas eu quero de novo, e essa é a justa. Foi ou não foi um bom resultado para o Internacional? Eu tenho que manter coerência com o pensamento que eu manifestei essa semana mesmo, né? Num dos vídeos, num dos contatos que a gente teve aqui com os inscritos, eu dizia, o Internacional só não poderia fazer fiasco no Maracanã, e fazer fiasco seria tomar mais de 2 gols. Não fiasco, né? Mas ficaria uma distância muito grande. Disse até que uma derrota por placar mínimo o Inter reverteria, então imagina um empate, óbvio que foi bom o resultado. Mas o interessante é que a gente saiu do jogo ouvindo manifestações, lendo alguns comentários e sentindo frustração em muitos dos torcedores do Internacional. Foi a circunstância, né? Claro. Porque o Internacional tinha um jogador a mais, tinha 2-1 no placar, se imaginava que iria fazer um terceiro gol, daqui a pouco o técnico Kudê faz algumas alterações e o Internacional acaba no final do jogo levando um segundo gol. O que dá aquela ideia de que daqui a pouco o Fluminense pode vir a Porto Alegre e fazer esse crime. E pode, né? E não seria nenhum crime. Não é crime, né? Como não estava sendo crime ontem a vitória, ou na quarta-feira, a vitória parcial do Internacional, né? Isso. Não estava sendo crime porque são duas equipes, eu acho, do mesmo tamanho. Mas até ousaria dizer, Silvio, que eu vejo o Inter mais preparado do que o Fluminense. Eu achei o Fluminense meio nervoso no jogo. O Fluminense sentiu, né, Luiz Henrique? Eu acho que sim. Sentiu a marcação avançada, por exemplo, do Internacional, errou lá atrás, deu a sorte de que o René cometeu um erro para fazer um primeiro gol, e isso sempre é importante, mas o Fluminense, para mim, claramente sentiu o jogo. E sentiu mais ainda a partir da expulsão do seu lateral direito. E era aí que o Internacional tinha que ter trabalhado melhor no segundo tempo, até para fazer não apenas uma vitória, mas uma vitória com uma boa diferença de gols. E ao mesmo tempo, Silvio, que os torcedores do Fluminense ficaram aliviados, né, com o gol do empate com um jogador a menos, sim, eles manifestaram muito descontentamento com o Fernando Diniz, achando que ele deveria ter mais cautelas contra o Inter. O torcedor do Fluminense talvez tenha respeitado mais o Internacional do que o próprio Fernando Diniz. Agora o futebol é interessante, né? Porque o Fernando Diniz já vem trabalhando há um bom tempo com esse Fluminense. Claro, é um time melhor estruturado, e dentro daquela característica, dentro daquela filosofia de sair jogando de trás, com qualidade, esse tipo de coisa, envolvimento, com centroavante permanente ali aparecendo para fazer gols como o Cano. E aí se imaginava o seguinte: o Inter está dentro deste novo modelo de jogo há pouco tempo, trabalhando, treinando e jogando com o Eduardo Kudê. Então, em tese, o Fluminense teria mais chances de conseguir uma vitória nesse primeiro jogo, até por jogar no Maracanã. Era obrigação dele, né? Era obrigação. Sabe o que eu estou pensando aqui, Silvio? Será que o Fernando Diniz estudou bem o Internacional? Será que ele não ficou mais preocupado com a seleção brasileira nesse tempo todo aí? Eu acho que a seleção... E esqueceu de cuidar do Inter? Ou talvez até a autossuficiência. Também. Não exatamente do Fernando Diniz, mas do contexto. Da imprensa, inclusive. Os coleguinhas do Rio de Janeiro têm que se cuidar um pouquinho mais, né? Quando fizer esse tipo assim de análise, como foi feito lá na Sport TV. Faz um mano a mano, coisa que é feito aqui. Eu até não gosto muito desse mano a mano. Jogador, qual o melhor jogador na sua posição? Foi feito mano a mano? Foi feito e deu 10-1 para o Fluminense. Só entrou o Vitão do Internacional. E o restante era todo... Não, nem o Valencia. E o restante era todo o time do Fluminense. Ora, por favor, isso é autossuficiência da imprensa. Eu não sabia disso. Isso é imaginário. Eu tô desinformado. Não, isso aí entra no vestiário, né?
Isso entra no... Ah, mas que coisa... Mas isso é desrespeito, né? É desrespeito, esse é o desrespeito. Teve uma transmissão uma vez, e olha só, não estou nem falando nem do Inter, nem do Grêmio, mas eu fiquei muito irritado porque era o jogo da Copa do Brasil, Atlético Mineiro contra o Brasil de Pelotas. Não, se fosse Atlético Mineiro tudo bem. Ponte Preta e Brasil de Pelotas do Bento Freitas. Sim. E uma torcida maluca pela Ponte Preta. O enfoque era a Ponte Preta. Não, por favor, né? A Ponte Preta não... Né? Não dá, já não aceitei naquele momento. Imagina agora, que envolve um grande da capital, né? 10-1. Eu acho que realmente os colegas do Rio de Janeiro, do centro do país, nesse caso específico, quando acontece coisa, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque o Internacional em campo mostrou o potencial que tem a partir de alguns jogadores tipo Valência para enfrentar bem fora de casa o time do Fluminense. E jornalista nenhum pode hoje se surpreender com isso. Até, e inclusive vale para nós. Porque na quarta-feira aqui na decisão a gente não pode se surpreender se daqui a pouco o Internacional encontrar pela frente um time com autoridade, inclusive, para vencer o jogo. Por isso que eu falei, não será nenhum crime se o Fluminense vencer aqui. Eu acho que a vantagem é do Inter pelo resultado, vitória simples classifica, mas pelo ambiente também. Sim. O ambiente arrasta o time do Internacional. Olha a importância, né, Luiz Henrique, do torcedor neste jogo da quarta-feira. 50 mil pessoas, uma pressão muito forte a favor do Internacional. As ruas de fogo, possivelmente, recebendo o time, que sempre mobiliza ainda mais a equipe. Então a gente vai ter este cenário no Beira-Rio quarta-feira. Resta saber a resposta do Inter dentro de campo, que em função do resultado, que pode ser considerado bom, chegou nessa situação para decidir no Beira-Rio, e a resposta do próprio Fluminense. Eu acho que esses caras, de novo aqui, Rocher, Valência, Arangues, esses caras, eles têm uma ânsia, uma gana de ganhar uma Libertadores América que acho que falta na maioria dos jogadores do Fluminense. Muito bem, que papo é esse, Benfica? Vamos lá, pedindo outra vez a inscrição aqui e reiterando a minha opinião, Silvio. Eu acho que foi um excelente resultado que o Inter obteve no Maracanã. Ainda que muitos torcedores tenham saído frustrados. Aliás, o próprio torcedor pode deixar a sua manifestação sobre esse assunto aqui. Está convocado a fazer isso. Está convocado. Valeu, tchau, pessoal. Até a próxima.